Eu sou Daiane Oliveira, seja bem-vindo aqui ao canal Sermente. Deixa eu te contar uma coisa que eu demorei muito para perceber na minha vida. Existe um limite invisível rodando dentro da nossa cabeça aqui, o tempo todo. Um limite que a gente não escolheu conscientemente, sabe? Mas que decide quanto dinheiro a gente consegue ter, guardar, receber. E ele aparece de forma muito simples, sabe? Pensa rápido aí comigo. Se você fosse comprar, digamos, um carro agora, hoje, qual seria o valor máximo que você colocaria na busca lá, na internet para buscar? Mas não pensa muito não, tá? O número que veio é exatamente o ponto onde a sua mente começa a travar. E isso não tem a ver só com o carro, tá? Tem a ver com tudo na nossa vida. Com quanto você cobra, por exemplo, do seu trabalho, com o aumento que você aceita do seu chefe, com o dinheiro que você deixa ir embora, assim, toda vez que começa a sobrar um pouquinho ali na sua conta. E eu venho estudando isso há bastante tempo, sabe? E mais do que estudar, eu venho observando em mim, nas pessoas ao meu redor, na prática, assim, na vida real, né, no dia a dia. E a maioria de nós cresceu ouvindo que dinheiro vem do esforço, dinheiro sujo. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Só que a vida não confirma isso não, viu? Não confirma isso, se você for ver, né? Tem gente exausta, trabalhando o tempo inteiro e vivendo ali no limite, só para pagar o básico. E tem gente que trabalha muito menos e vive com muito mais tranquilidade. Você deve ter exemplos aí. Na mesma área, às vezes na mesma formação, a pessoa tem a mesma capacidade uma da outra. Então não é só esforço. É a mentalidade de cada um. Você não ganha o quanto você quer, quando você quer. Você ganha dinheiro quando se sente autorizado internamente a ganhar, entendeu? É uma autorização do seu corpo. E essa autorização, ela vem muito antes da vida adulta. Vem lá da infância, das conversas na sua casa, das frases que a gente ouvia repetidas vezes ali pelos nossos pais, avós. Dinheiro não dá em árvore. Isso não é pra gente, rico é ganancioso, quem tem muito dinheiro se afasta de Deus, rico não vai pro céu. Várias frases como essa, né? E tudo isso vai formando esse seu teto, um limite emocional, sabe? Vai construindo isso dentro de você. E quando algo passa desse limite, a mente rejeita automaticamente, sem analisar, ela só descarta. Ela foi treinada. E depois justifica com frases bonitas, né? A gente faz essa justificativa. Eu nem preciso de tanto, o importante é ter saúde, dinheiro não traz felicidade. Né? Quantas vezes você já não disse isso? E eu não estou dizendo que saúde não importa, tá? Nem que dinheiro resolve tudo, isso não é uma verdade. Mas a falta de dinheiro resolve o quê? Nada, certo? Não resolve quase nada. Menos tempo com quem você ama, mais ansiedade, mais escolhas feitas por necessidade, não por consciência, né? E foi aqui que muita coisa começou a fazer sentido para mim, quando eu aprofundei meus estudos nas leis universais. E né, porque as leis, elas não funcionam pelo que a gente fala aqui, elas funcionam pelo que a gente vibra, acredita, sustenta internamente, todos os dias. E existe uma lei que diz que o externo reflete o interno. Outra que fala que tudo tem a causa e o efeito. Outra que explica porque a vida vive ciclos repetidos. E eu organizei, tá, esse entendimento no meu e-book, O Segredo das Leis Herméticas. Como alinhar sua vida com as leis universais. Então, nesse e-book você vai encontrar uma explicação clara para cada uma dessas leis e 2 exercícios práticos para cada uma delas, para você aplicar, né, várias vezes. E se isso fizer sentido para você, o primeiro link da descrição te leva lá até o meu e-book, tá bom? Agora, voltando aqui, esse teto financeiro não aparece só nas grandes decisões, ele aparece nos detalhes ali, todos os dias da nossa vida. Por exemplo, na dificuldade de receber um elogio, na culpa quando você ganha mais, na sensação de que algo ruim vai acontecer quando tudo começa a dar certo, entende? Recusar um presente, eles não conseguem nem receber um presente. E isso se sustenta em 2 perguntas internas que a gente nem percebe que faz. Eu sou capaz? Eu mereço?
sabe? Essa pergunta fica ecoando ali. Se uma dessas respostas for não, a gente se sabota. Sempre. E por isso, o dinheiro e a autoestima estão muito mais ligados do que parecem. Feridas emocionais não curadas continuam tomando decisões por nós, né? Sem a gente, é o nosso inconsciente. E aí surgem padrões repetidos, sempre um imprevisto, sempre uma emergência, sempre um gasto que puxa você de volta lá para o seu teto financeiro. E não é castigo, não é azar, é inconsciente mesmo, tentando manter você ali nessa zona que você já conhece, porque passou daquilo ali é desconhecido para sua mente, ela quer te manter ali. Mas prosperar não é acumular por acumular, é tirar o dinheiro do lugar de ameaça constante, onde você vive ali naquela ansiedade, é parar de viver com a mente ocupada só em sobreviver. Liberdade financeira é você poder escolher, é não servir ao dinheiro, é usar o dinheiro como ferramenta, não como uma prisão. Você vive para ganhar o dinheiro, entendeu? E esse valor é diferente para cada pessoa. Não existe um número certo. Existe um número que sustenta a vida que você quer viver ali com paz, né? Sem muito esforço. Mas sem consciência, você não chega lá. Então, eu quero te propor algo simples agora, tá? Anota isso pra você aí, como eu faço comigo aqui. O que você mais ouviu sobre o dinheiro quando você era criança? Lá na sua infância, você era pequenininho. Que sonho você deixou de lado? Porque disseram pra você que não dava dinheiro? Qual sonho? E o que hoje representaria liberdade financeira pra você? Agora eu vou fazer esse exercício aqui com você. Não é pra responder bonito, tá? É pra responder verdadeiro. Buscar lá na sua essência essas respostas. Primeira pergunta. O que você mais ouvia sobre dinheiro quando era criança? Talvez, né, você lembre de frases ditas aí pra você, como dinheiro é difícil, como a gente já disse antes aqui, não temos condições, isso não é pra gente. Percebe como essas frases não são só palavras aleatórias? Elas são comandos emocionais. E elas ensinam a mente até onde ela pode ir e onde ela não pode ir. Agora, a segunda pergunta pra você se fazer aí. Que sonho você deixou de lado, né? Porque disseram que não dava dinheiro na sua vida. Qual sonho foi que você abandonou? Talvez tenha sido algo artístico, algo criativo, algo que fazia o seu olho brilhar, sabe? Algo que alimentava você. Eu quero que você perceba uma coisa bem importante aqui. O problema nunca foi o seu sonho, nunca. O problema foi a crença instalada ali junto com ele. E isso não sustenta. Isso é instável. E isso não é coisa de gente responsável, não, como a gente quer se tornar, né? Não era um aviso neutro. Era meio disfarçado de conselho. Tá? E agora, a terceira pergunta, né? Que a gente falou já antes aqui. O que é liberdade financeira pra você? Não pensa num número, não. Pensa em algo, uma sensação. É dormir sem ansiedade? É ter tempo? É poder dizer não? É escolher com quem você passa os seus dias? O que é? Depois disso, sim, o número vai aparecer. E ele não precisa ser um número de ninguém, além do seu, não, é o seu número. Quando você responde essas 3 perguntas com honestidade, algo vai mudando dentro de você. Porque você para de brigar com a sintonia, né? E começa a enxergar a raiz desse problema que está instalado aí dentro. O teto financeiro não cai com a força de vontade, ele cai com a consistência, a repetição. E quando a consistência chega, você entende que prosperar não é trair seus valores, não é se tornar alguém ruim, não é se afastar de Deus, da espiritualidade ou do seu propósito. Prosperar é ter base, sabe? É ter chão, é ter estrutura para viver com mais presença, com mais calma e mais escolhas. Para poder ajudar as pessoas, se esse fosse o propósito. Dinheiro não é o fim, não. Ele é o meio, né? E quando ele deixa de ser um problema constante na vida da gente ali, a vida começa a fluir com muito mais leveza, né? E é isso que eu acredito, é isso que eu estudo, é isso que eu venho praticando na minha vida, tá? E se você gostou desse vídeo, né? Se ele te ajudou a enxergar algo que antes estava invisível, segue aqui o canal,
que o papo é direto, consciente, sem maquiagem nenhuma, né? E compartilha com alguém, né, que você sabe que vive nesse aperto silencioso. Às vezes, uma única consciência já muda tudo para alguém. Se você quiser, né, aprofundar nesse entendimento, o e-book, eu vou deixar aqui o link na descrição, né? Caso você queira conhecer o segredo das 7 leis herméticas, como alinhar sua vida com as leis universais. É um material de estudo, tá? Não de promessa. É um material para você ter mais facilidade para entender, a linguagem bem simples. E obrigada por ficar até aqui comigo. Cuida da sua mente, porque ela cria o chão onde a sua vida pisa.